Pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente, amém? Eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre opressão espiritual sobre a vida de crentes, servos e servas de Deus, que nesse momento está vivendo uma opressão espiritual e muitas vezes não consegue discernir esse acontecimento. Entende que são coisas naturais que estão acontecendo na sua vida e por conta disso algumas coisas não acontecem no seu cotidiano. Algumas coisas não fluem no seu cotidiano, a começar pela sua vida espiritual, a começar pela oração, a começar pela leitura da palavra. Opressão espiritual. A opressão espiritual é um ataque constante, ou quase que constante, externo, ou seja, o adversário ele fica te oprimindo de longa distância. É como a figura de uma guerra nos tempos antigos, onde soldados eles eram mortos de longa distância através dos dados inflamados, que é a figura de linguagem que Paulo usa em Efésios capítulo 6, para nos dar um entendimento mais amplo sobre as guerras que o crente vivencia diariamente no plano espiritual. Então, a opressão espiritual é quando eles estão ao derredor, lançando sentimentos, ideias, vontades, desejos, através de uma manipulação por conta da nossa fraqueza natural, ou seja, nós somos pecadores ainda que estamos em Cristo, claro, não vivemos na prática do pecado, no entanto, estamos numa matéria corrompida e por conta disso somos influenciados quase que constantemente pelo mundo espiritual, pelo reino das trevas, e se nós não vigiarmos e não entendermos esses princípios espirituais, nós vamos terminar cedendo através dessa indução do adversário sobre a nossa vida, conhecido mais como opressão espiritual, que termina travando muitas coisas na nossa vida, termina nos impedindo o nosso progresso espiritual. No entanto, o que fazer diante disso? A palavra de Deus, ela fala sobre uma ferramenta pouco utilizada nos nossos dias. É bem verdade que a maioria dos crentes hoje em Cristo Jesus, pessoas fiéis, não tem a prática da consagração do corpo pelo jejum, consagração, a santificação do corpo físico pelo jejum. O jejum é uma ferramenta espiritual, o jejum é espiritual, capítulo 9, versículo 29 do Evangelho de Marcos, você pode estar lendo na versão King James 2001, que essa espécie de demônios não pode ser expelido, né, a não ser pela oração e o jejum. Bom, entendendo melhor a ferramenta por nome jejum, que muda completamente a vida espiritual de qualquer pessoa quando a pessoa entende da maneira bíblica o que é o jejum, qual é a finalidade do jejum, qual é o efeito que o jejum tem na dimensão espiritual. Observe, o jejum, como eu acabei de falar, ele é uma ferramenta espiritual. Marcos capítulo 9, versículo 29, lê na versão King James, versão 2001. É uma versão bem fácil de entender. Então, o jejum é espiritual, porque Jesus está falando, essa espécie de demônios, ou esta casta em outras versões, não se pode expulsar a não ser por oração e jejum. E a oração e o jejum que Jesus está falando dentro do contexto, não é uma oração instantânea, onde eu vou sair para evangelizar, e ali eu escolho naquele dia orar e jejuar, coisas que eu não tenho a prática de fazer. Aquilo ali é uma prática. A oração tem que ser uma prática, vivência. A consagração, a santificação do corpo pelo jejum tem que ser vivência, prática, diariamente. Quer dizer, não todos os dias, mas tem que ser uma vida de dedicação a essas práticas espirituais, a esses exercícios espirituais, melhor falando. Então, o jejum é espiritual.
E outra coisa que devemos entender, não é o jejum em si que vai expulsar as entidades, que vai abrir as portas na dimensão espiritual. Não é o jejum em si, mas sim o que o jejum ele faz através de acesso. O jejum é um acesso, como uma porta da sua casa dá acesso, né, para outro cômodo, por exemplo, da sala para o seu quarto, enfim, porta fala de acesso. Jesus ele fala em Mateus capítulo 12, versículo 28, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, eu expulso, eu faço isso pelo Espírito de Deus. O crente que nasce em Cristo Jesus, ele passa a ser habitado pelo Pai e o Filho, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a residir no nosso espírito, amém? Ele passa a fazer habitação no nosso espírito, dentro desse templo que é o nosso corpo. Ele passa a habitar no espírito e a partir de então ele continua o processo de santificação, que é nada mais nada menos do que a formação do caráter de Cristo em nós. E esse processo ele é progressivo, ele é contínuo, e isso se dará até o último dia que nós estivermos nessa terra. Então esse processo nunca pode parar, uma vez que nós estamos em uma matéria aonde está o pecado está em cada um de nós. Então o Espírito de Deus, através do novo nascimento, da regeneração, ele passa a habitar na nossa vida com o objetivo de nos convencer diariamente. Capítulo 16, o versículo 8, Jesus falando do Evangelho de João, quando ele vier convencer ao mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencer é um processo diário dentro de nós, onde o Espírito de Deus vai nos ensinar das Escrituras, vai nos fazer lembrar das Escrituras, vai nos impelir a fazer a vontade de Deus em vez de nós fazer a nossa vontade, vai nos levar a uma projeção diária diante de Deus, através da submissão à palavra de Deus, coisa que nós sozinhos não conseguimos fazer por conta da natureza pecaminosa. Nós vivemos uma batalha contínua, todos os dias, com a nossa própria natureza. O nosso maior inimigo, apesar de muitos entenderem dessa forma, não é Satanás. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque a natureza velha, ela se encontra dentro do crente. Claro, se nasceu, foi regenerado, mortificado, mas essa mortificação devo entender que é por conta da obra e a presença e a manifestação do Espírito de Deus, mas eu devo entender que eu posso limitar a ação do Espírito de Deus na minha vida, eu posso impedir a sua ação. Capítulo 3, o versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele serei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então Jesus está fora da casa, batendo, querendo entrar. E alguém que está dentro da casa precisa ouvir e abrir, porque muitas vezes nós só ouvimos a mensagem, mas não abrimos o coração para Deus entrar no nosso coração. Ou seja, nós impedimos esse acesso. Eu posso resistir ao Espírito. Atos capítulo 7, ali Estevão, naquela pregação, ele falando dos fariseus, dos escribas, doutores da lei, que eles resistem ao Espírito. Paulo fala sobre apagar o Espírito, no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, o versículo 19. Não apagueis o Espírito, ou seja, nós impedimos a ação. Isso é uma metáfora. O mesmo Paulo fala de Efésios 4, 31 ou 30, não entristeçais o Espírito de Deus. E o que entristece? Olhe dentro do contexto. A mentira, o engano, o pecado, uma vez que não devemos mais praticar. O pecado é erros, é errar o alvo, mas a prática dele vai extinguir, vai entristecer, vai extinguir, vai impedir a ação do Espírito de Deus dentro do crente. Então, o jejum, ele abre acesso. O capítulo 6, o versículo 17 e 16 de Mateus, fala que nós somos recompensados através desse exercício, dessa prática contínua, que é o jejum, cujo objetivo é remover este véu, remover
essa natureza, claro, pela ação do Espírito de Deus. Quando eu falo remover, não é tirar, porque isso vai permanecer em nós, essa natureza nossa velha, nós vamos guerrear com ela todos os dias, até a regeneração, até a glorificação do corpo, onde o nosso corpo será transformado num corpo espiritual, e para sempre o pecado será definitivamente excluído, extinguido. Não haverá mais pecado, não haverá mais maldade. Esse corpo, a semelhança adâmica que nós estamos ainda, deixará de existir pelo um corpo espiritual e eterno e santo e puro, pleno para a glória de Deus. Então, a necessidade de nós constantemente praticarmos o exercício da consagração, da santificação pelo jejum, porque ele tem recompensa e ele é uma ferramenta espiritual. Você quer ver a sua vida mudar? Tem muitos crentes que assistem esse vídeo nesse momento que não tem essa prática. Muitos, uma vida já em Cristo, nunca nem jejuou, nunca nem tirou um período, algum dia na semana, para poder santificar a sua vida através do jejum. Se você é uma dessas pessoas, começa a fazer isso e você vai perceber algo sobrenatural que vai acontecer na sua vida. A sensibilidade, ela vai passar a brotar de você. A sensibilidade que eu falo é a sensibilidade em sentir Deus, ouvir Deus. E quando eu falo de ouvir Deus, não é somente ouvir Deus como você está me ouvindo, voz audível. Você tem pessoas que entendem que ouvir Deus é só Deus falando. Não, Deus fala de maneira diferente. A multiforme, manifestação de Deus através da sua igreja, ele fala de diversas formas. Por conta da insensibilidade, nós não conseguimos perceber que é Deus falando. Deus fala nas mínimas coisas. Deus usa qualquer pessoa para falar com você no cotidiano, mensagens, muitas formas para falar conosco. Mas por que a gente não vê? Porque falta sensibilidade. E por que falta sensibilidade? Nós temos que nos fortalecer no poder do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. O próprio Jesus fala em Lucas capítulo 10, o versículo 18, para nós sermos revestidos de poder, para nós receber o poder em Cristo, para que o inimigo ele não venha prevalecer. Então, nós recebemos esse poder em Cristo Jesus mediante a submissão, mediante as práticas, os exercícios, que é a oração, a meditação da palavra. Nós somos santificados pela oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, nós somos santificados pela palavra. 17, Evangelho de João, nós somos santificados pela prática contínua do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 17, se não me falha a memória. Então, nós precisamos dessas práticas, e nós fazemos isso, sendo cristão em Cristo Jesus, não para sermos salvos, nós fazemos isso porque já somos salvos. Nós não somos salvos por obras, por alguma coisa boa que a gente faz, não. Nós fazemos tudo isso porque há uma necessidade de eu permanecer salvo, porque eu entrei pela porta e estou no caminho, e é nesse caminho que tudo acontece, tanto coisas boas como coisas ruins. Eu posso permanecer, mas eu posso sair desse caminho, uma vez que eu entendo dessa forma a vida espiritual, a nova vida em Cristo Jesus. Se você inclina para as coisas do Espírito, você vai crescer espiritualmente. Se você inclina para as coisas da natureza pecaminosa, ou seja, conhecido por carne, você vai regredir espiritualmente. Por que muitas pessoas não permanecem no Evangelho? Porque muitas pessoas caminham bem, começam bem, mas depois pegam outro caminho. Nós vamos relaxando, nós vamos permitindo que o mundo começa novamente a nos influenciar através de níveis mais baixos de uma comunhão, de um relacionamento. Observe que quando você ora menos você está num período onde você está orando menos.
onde você está no período que se você tem a prática da consagração, mas não está consagrando, como outra hora, se você amava ler a Bíblia, mas que não está no momento lendo a Bíblia, e isso acontece por vários motivos, você vai perceber que você se encontra mais frágil espiritualmente, mais vulnerável aos desejos, pensamentos pecaminosos vai começar a surgir na sua mente. Coisas que não te atraía do mundo vai começar a te atrair. Você vai começar a ter sentimentos da velha natureza. O que está acontecendo? É porque estamos mais inclinados às coisas da carne do que mais inclinados às coisas do Espírito. Estamos deixando de exercer as práticas espirituais pela qual somos santificados diariamente. E quando isso acontece, naturalmente, a nossa natureza começa a nos aprisionar novamente nas práticas pecaminosas que outrora vivíamos quando não conhecíamos a Cristo. Guarde essa palavra no teu coração. Eu creio que essa palavra vai nos ajudar, vai te ajudar a experimentar outro nível espiritual, principalmente você que não tem a prática da consagração do corpo pela ferramenta chamada jejum, que infelizmente nos altares, nos nossos dias, muitos já não se falam. E quando se falam, é para um benefício próprio, material e não espiritual. Infelizmente, o diabo está entrando, sussurrando rasteiramente através de homens que não têm compromisso com o reino, que não têm compromisso com a palavra, mas que têm compromisso consigo mesmo e usa de artimanha, influenciado pelas cadeias do diabo, para influenciar pessoas que não têm conhecimento da vontade de Deus à luz da Bíblia, e essas pessoas terminam sendo escravo desses homens, escravo dessas pessoas por falta de conhecimento, e não só conhecimento, mas por falta de comunhão, pois o conhecimento sem a comunhão com o Espírito de Deus, através de uma oração contínua, consagração, renúncia, não vai funcionar. Vamos nos tornar simplesmente religiosos, conhecedor de letras, conhecedor da Bíblia, mas insensível, porque a ação poderosa de Deus, a presença de Deus já não mais influencia as nossas vidas, porque a gente não permite. Então, muitos usam a ferramenta jejum para objetivos opostos àquilo que a Bíblia ensina. O jejum é uma ferramenta espiritual para uma progressão espiritual dos filhos de Deus, para amadurecimento na fé, para uma capacidade maior. O objetivo do jejum não é jejuar para bens materiais, mas para uma vida mais profunda, para você suportar os ataques contínuos ou quase que contínuos na nossa caminhada. Você acha que foi por acaso que Jesus, antes de pregar, antes de falar qualquer coisa do reino de Deus, ele foi por um período de consagração, 40 dias jejuando? Talvez você fale assim, mas Jesus, ele jejuou, por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Exatamente, Jesus é santo, era santo, é santo, continua sendo santo, nunca teve pecado, por isso ele foi o nosso mediador. Mas Jesus, ele não veio só como Salvador, ele veio como Filho. E todas as vezes que você vai ver a expressão Filho de Deus ou a expressão Filho do homem, Jesus está falando de dois níveis espiritual. Filho de Deus, nível espiritual. Filho do homem, nível natural. Jesus, ele veio inserir a humanidade caída, que perdeu a sua paternidade lá em Gênesis como Filho de Deus, como na família novamente. Ele é o primogênito. Ele é o único gerado do tipo dele, não existe outro, porque ele é Deus e ao mesmo tempo homem, numa mesma natureza. Mas observe, Jesus veio nos inserir na família de Deus novamente. Por isso, quando ele ressuscita, em João capítulo 20, versículo 17, ele fala para aquelas mulheres, fala para os meus irmãos, né? Para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos. Por quê? Porque o homem perdeu a paternidade.
ele se tornou inimigo de Deus. Mas quando ele se reconcilia, ele passa a ser filho de Deus novamente. E sendo filho, ele recebe as promessas. Ele é inserido na família de Deus. E assim, nós somos capacitados diariamente pelo Senhor. E o jejum vai nos capacitar, vai nos habilitar a sermos mais cheios pela presença de Deus. A oração dá acesso à manifestação do Espírito Santo. A meditação da palavra e a obediência dá acesso à manifestação do Espírito Santo. O jejum em si, feito de maneira correta, à luz da Bíblia, dá acesso à ação do Espírito Santo de Deus. Voltando, como já falei anteriormente, capítulo 12, versículo 28, se eu expulso os demônios, expulso pelo Espírito de Deus. Toda ação na vida de um crente, de um servo e uma serva de Deus, é a ação progressiva, diária do Espírito de Deus, nos convencendo, lutando por nós, nos ensinando, nos influenciando, transformando a nossa mente, a mente de Cristo. Isso é obra do Espírito de Deus, mas se eu impedir a sua ação, ele não pode fazer nada disso, e a gente pode estar extinguindo ele de uma vez para sempre, como está escrito em Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, o Espírito de Deus saiu de Saul, e por conta da casa está agora vazia, um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, por permissão do Senhor, começa a assolar a vida de Saul. Antes a casa estava ocupada pela presença de Deus, mas a conduta dele permitiu, fez com que Deus não tivesse mais acesso mediante a ação do seu Espírito nele. Da mesma forma, é a minha vida e a sua vida. As nossas práticas, a nossa falta de vigilância pode fazer com que a presença de Deus, por intermédio do seu Espírito em nós, se retire de nós. Aí você vai entender a preocupação de Davi em Salmos 51. Não retire de mim o teu Espírito, mas antes ele fala, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Isso só é possível mediante a ação de Deus, por intermédio do seu Espírito habitando em nós. Ele estava preocupado por conta do pecado, ofendido a Deus e perder a coisa, aquilo que é mais precioso, não coisa, mas aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus em nós, mediante a ação do seu Espírito. Fica essa mensagem, Deus abençoe, fico na paz.